A palavra que, ela pode funcionar sintaticamente como sujeito. Então tem função de sujeito. O que é um sujeito? Vamos identificar primeiro como é que eu encontro um sujeito. O sujeito é um termo, uma expressão, né, que conjuga um verbo. Ele pode praticar a ação desse verbo ou sofrer a ação desse verbo, que é receber a ação do verbo. Então, por exemplo, os alunos se prepararam bem para a prova. Aqui eu posso fazer a seguinte pergunta, né? Posso perguntar para o verbo quem ou o que se prepararam bem, nesse caso é o quem, e ele responde os alunos. Então, eu faço a perguntinha para o verbo aqui, ó. Chego para esse verbo, identifico o verbo e faço a pergunta, né? Ó, quem se prepararam bem para a prova, e ele responde os alunos, portanto, ele respondeu o sujeito. Claro que aqui ainda não tem a palavra que, mas é só para você saber identificar um sujeito. Para a gente relembrar, né? Como é que identifica um sujeito, e nesse caso é o termo que conjugou o verbo preparar-se. Agora, imaginamos que essa frase ela tem uma palavra que, né, com a função de sujeito. Os alunos que se prepararam bem para a prova foram classificados. Né? Bom, essa palavra que, aqui, ela é um pronome relativo, né? Morfologicamente é um pronome relativo. Como é que eu sei? Cortei aqui e identifiquei que ele está retomando, né, a palavra aqui como pronome relativo, a função é retomar aqui, ó, um substantivo anteposto, um nome, né? E eu posso trocar essa palavra aqui por os quais. Os alunos os quais se prepararam bem para a prova foram classificados. Então, morfologicamente, ó, no sentido lá na morfologia, essa palavra aqui ela vai funcionar como pronome relativo. Sintaticamente, ou na matéria de sintaxe, aqui, ela vai funcionar como um sujeito. E como é que eu identifico que ela vai funcionar como um sujeito? Nós vamos interpretar a frase da seguinte maneira aqui, ó. Quem se prepararam bem para a prova? Eu sempre vou perguntar para o verbo que está depois do que, tá? Sempre faço a pergunta para ele aqui. Então, eu pergunto, ó, quem se prepararam bem para a prova? Ele não responde que é os alunos? Então, se ele responde os alunos é que praticaram a ação do verbo aqui. Então, ele respondeu ao sujeito da oração. Portanto, se o pronome que, né, que é um pronome relativo, ele está aqui, ó, retomando o termo alunos, esse termo está dentro dele. Ele está no lugar do termo alunos. Então, quando você lê nesta frase a palavra que, dentro dela nós temos os alunos, que funcionam como sujeito. E se foram eles que se prepararam bem para a prova e eles foram classificados, então eles praticaram a ação do verbo preparar-se. Quem pratica a ação de um verbo é um sujeito agente. Então a palavra aqui aí tem função de sintática, né? Função sintática de sujeito.